paciente com pós-operatório de cardíaca, tem uma lúcido orientado, paciente aí de 55 anos, sexo masculino, 1,74 m, está lá em respiração espontânea, sem suporte de O2, referindo dor no local da cirurgia, está com dreno mediastino ainda, está para ser retirado esse dreno, sente dor, e você é o fisioterapeuta para tomar a conduta que vai fazer com esse paciente. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa é chegar e colocar uma máscara de ventilação não invasiva, ou pegar o paciente e colocar para fazer espirometria de incentivo. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, no segundo DPO, está com dreno, em respiração espontânea, sem suporte de oxigênio, sem queixa, me refere, quer dizer, a única queixa que ele diz, ele sente um pouco de dor no local da cirurgia, e você é o fisioterapeuta de plantão, e aí você tem lá um equipamento de ventilação não invasiva com a máscara nasal e um espirômetro de incentivo. Qual a primeira conduta que você vai fazer com o paciente? Primeira coisa, a conduta, você tem que ter um processo de tomar decisão. E faltou alguns dados para você definir. Para isso, você teria que ter o conhecimento teórico de saber que, para indicar uma pressão positiva ou indicar uma espirometria de incentivo ou uma pressão negativa como terapia de expansão, o parâmetro que você poderia avaliar seria a capacidade vital. Então, ter o conhecimento teórico de saber, eu tenho que avaliar como esse paciente consegue gerar de volume. Quanto esse paciente consegue gerar de volume por negativação de pressão pleural. Colocar o paciente na posição sentada, avaliar a capacidade vital desse paciente. Isso está dentro do conhecimento teórico. Quanto de capacidade vital? Capacidade vital vai ser um teste que você vai colocar o ventilômetro, o paciente vai inspirar. O ventilômetro com a máscara, com o bocal, o paciente vai inspirar. Inspirar até a capacidade pulmonar total, depois vai soltar até o volume residual. Então, ele está tendo a capacidade vital. Você pega a capacidade vital, vai dividir pelo peso predito do paciente. E aí você vai ter guidelines que indicam que o paciente aí que tem uma capacidade vital menor que 20 ml por quilo de peso predito, como terapia de expansão, poderia utilizar a ventilação com pressão positiva. É grau de evidência alto? Não, mas é um parâmetro objetivo para você tomar a conduta, em vez de fazer de forma aleatória. Se o paciente tiver uma capacidade vital acima de 20 ml por quilo, eu vou fazer uma conduta como de espirometria de incentivo, aí tem que saber o que é que está dizendo na literatura científica. Espirometria de incentivo, 3 vezes em 10 repetições, modifica, previne a telectasia no paciente que tem capacidade vital acima de 20 ml por quilo. No pós-operatório de cirurgia cardíaca, não. Então, também não teria o porquê ficar fazendo isso com o paciente. O que é que você tem de mais estudos? Progredir a reabilitação desse paciente. E aí vem o conhecimento teórico que você tem dos estudos, né? Tem comprovação, você já tem essa base agora. Aí você vê o conhecimento prático. Então eu posso fazer, se a capacidade vital está abaixo de 20 ml por quilo de peso predito, eu vou fazer com a máscara facial, orofacial, ou a máscara nasal. Qual é a mais confortável para o paciente? É a máscara nasal. Coloca o paciente sentado, coloca a máscara nasal, faz um ajuste da pressão, que iniciar uma pressão mais baixa, que vai aumentando com o tempo, para o paciente ficar mais aceitando mais essa ventilação não invasiva. E aí você pega o paciente que está acamado no leito, no segundo pós-operatório, bota o paciente sentado na beira do leito, ventilação não invasiva, com máscara nasal, exercícios de reabilitação, fase 1, dentro do ambiente hospitalar, exercícios ativos de membros inferiores, membros superiores, o paciente sentado ali no leito, progredindo com você. Você está sendo visto dentro da terapia intensiva, modificando o desfecho do paciente. Você pegou algo simples, um paciente simples, que muitas vezes o pessoal vai chegar lá e coloca o paciente só para fazer espirometria de incentivo, que não vai ter efeito, 10 padrões de membros superiores, 10 extensões, aí você viu lá, você chegou primeiro no paciente, se apresentou como fisioterapeuta, através de um processo de tomada de decisão, fez o teste de capacidade vital, calculou a capacidade vital, viu que a capacidade vital está baixa, já tem um dado para discutir, tem um dado de avaliação objetivo, pegou a ventilação não invasiva, ajustou, em vez de colocar uma máscara facial, que todo mundo coloca lá no seu hospital, você foi atrás, tem uma máscara de ventilação não invasiva nasal, que é mais confortável, e o paciente vai tolerar por mais tempo, como a conduta de terapia expansiva. Nesse caso, é uma conduta de expansão pulmonar. Vai colocar a máscara de ventilação não invasiva. Tá lá, colocou no paciente. Vai botar o paciente sentado na beira do leito. Realizar os exercícios de reabilitação para esse paciente. Você está fazendo um atendimento com qualidade, um atendimento seguro, um atendimento mais eficiente, que gera modificação dentro do ambiente que você está trabalhando. Você começa a ser visto como um profissional diferenciado.
E é isso que você começa a ser visto como um fisioterapeuta que domina o plantão. Ninguém vai ficar pedindo para você ficar colhendo cultura de secreção se você está fazendo uma conduta como essa, porque você está fazendo um atendimento fisioterapeuta. Ninguém vai ficar pedindo para você ficar trocando circuito ventilador. Ó, físio, troca o circuito ventilador, enquanto a pessoa poderia trocar se você estiver fazendo condutas da fisioterapia de maneira efetiva e eficiente. Ah, mas é de uma hora para outra que isso vai acontecer? Não. Você vai quebrando o padrão do seu hospital, vai modificando, vai se virando o líder do ambiente que você trabalha quando você vai fazendo condutas como essa. Eu dei exemplo aqui de 2 equipamentos de ventilação de terapia respiratória. Poderia ser associado à eletroestimulação se o paciente precisasse, e por aí vai. Você vai modificando e fazendo uma fisioterapia com qualidade. A fisioterapia mesmo dentro da terapia intensiva é isso que vai fazer o diferencial para você como fisioterapeuta, ser visto como um líder, para ser visto como referência, para atender com segurança. E onde eu observo mais que as pessoas erram nisso, nesse desenvolvimento do conhecimento teórico, conhecimento prático e da iniciativa atitude. Primeiro erro é que a pessoa não tem conhecimento nenhum da base e vai lá e vai estudar a sincronia e não tem o conhecimento do que é constante de tempo, não tem conhecimento da equação do movimento, não tem nenhum desses conhecimentos. A pessoa não vai aprender a sincronia se a pessoa não sabe o que é a equação do movimento, que é o que faz ter a ventilação, que vai depender da complacência e da resistência, das pressões que vão vencer essa dificuldade da passagem do ar. Você tem que saber isso antes de saber entender uma sincronia, senão você não consegue aprender uma sincronia. E aí a pessoa está lá na UTI, está querendo aprender a sincronia e não tem a base. Dá uma volta para trás, está faltando um passo para trás, está precisando preencher esse conhecimento, a lacuna do conhecimento. Está faltando ver lá as aulas da base, da fisiologia específica, correlacionando com casos clínicos. Lá dentro do método de fisioterapia intensiva, a gente tem um módulo só de nivelamento. Da pessoa, conteúdo da base, para a pessoa conseguir dominar esse conhecimento. Outro erro é a pessoa esperar com o tempo vai desenvolver esses conhecimentos e essas habilidades. Não vai, não é o tempo. Como eu disse já aqui durante a aula, o tempo só vai ajudar se você estiver fazendo da maneira correta. Não é um taxista não vira piloto de Fórmula 1 porque ele tem 20 anos dirigindo táxi. Não, ele teria que ser treinado para virar um piloto de Fórmula 1. O tempo de um cara que é treinado lá em 2 meses para virar um piloto de teste vai ser muito mais vantajoso do que o tempo que ele está lá de 20 anos dirigindo táxi. Só fazendo analogia, certo? Pegando algo diferente aí para fazer uma analogia. O piloto de Fórmula 1 também não vai conseguir andar aí como um taxista da maneira correta, porque ele não foi treinado para aquilo. Então, ser treinado para fazer a coisa certa, no ambiente certo, é que vai fazer o diferencial. Se você for treinado de uma maneira intensiva e utilizar esse tempo para desenvolver essas competências e habilidades, aí sim você gera o resultado. Aí sim que faz você ter o diferencial. Só o tempo não vai fazer a diferença. Lembrando, só o tempo não vai fazer a diferença.